E aí, bem, como é que você está? Bem, eu estou aqui para uma conversa com você. E essa conversa é sobre aconselhamento bíblico, é sobre terapia cristã. E eu não sei se você sabe, mas eu descobri uma coisa, que quem sabe aconselhar, quem realmente tem capacidade, quem tem ferramentas para aconselhar uma pessoa, essa pessoa torna uma pessoa muito importante. Ela torna uma pessoa muito relevante. Dois assuntos, por duas razões muito importantes. A primeira razão é que quer você entenda, quer você reconheça isso ou não reconheça, espero que a partir dessa conversa você entenda isso, a nossa vida gira em torno de aconselhamento. A nossa vida gira em torno de conversa. E a nossa conversa, sempre ela tem dois aspectos. Tem aquela que é a conversa intencional. Aquela conversa intencional que eu chamo, aquilo que eu digo, o que eu chamo de conversa intencional é aquela conversa que acontece sem nenhum planejamento. Você simplesmente saiu de casa, indo para trabalho, conversando com seu filho, conversando com seu colega, conversando com qualquer pessoa. É uma conversa intencional. Você não planejou conversar com essas pessoas. Você não saiu de casa, disse assim, olha, hoje eu vou sair e eu vou conversar com João, com Pedro. Não, você não pensou nisso, mas elas vêm até você. E essas conversas intencional, por detrás das conversas intencional, sempre existem aconselhamento. Eu descobri que toda a nossa conversa gira em torno de aconselhamento. E é importante que nós, enquanto cristão, enquanto cidadão, entendamos que o nosso papel aqui na Terra, tem um significado e precisa ter um significado. A nossa vida precisa ter um significado. Cada dia que a gente vive, nós precisamos marcar as pessoas. E é importante, quando uma pessoa, depois de conversar com você, ainda que seja intencional, ainda que seja pela primeira vez, essa pessoa sai, e ela sai com uma luz. Ela sai, nossa, valeu a pena ter conhecido essa pessoa. O pouco tempo que ela falou comigo, ela me ajudou bastante. Olha, você não foi ali para dar um conselho, mas porque você é uma pessoa cheia ou cheia de Deus, isso vai transbordar quando você estiver ao lado de outras pessoas. Mas também existe aquela conversa intencional. A conversa intencional, ela acontece toda vez que uma pessoa chega até nós, buscando da nossa parte uma orientação, perguntando alguma coisa, fazendo alguma solicitação. Isso é uma conversa intencional. E nós precisamos, então, estar preparados para ajudar qualquer pessoa. Eu preciso entender, então, que eu preciso, então, decidir, eu preciso determinar que eu tenho que marcar o meu dia e eu tenho que marcar o meu próximo. É preciso marcar as pessoas através da nossa existência. Um exemplo máximo, um exemplo maior de tudo isso é próprio Jesus. Jesus é uma pessoa, Jesus é relevante, Jesus é superior. Jesus realmente foi uma pessoa que todas as pessoas o procuravam quando ele estava vivo, porque as pessoas sabiam que a conversa de Jesus era conselho. Cada conversa de Jesus era um conselho. Jesus vivia orientando pessoas. E as pessoas então vinham até Jesus sempre procurando resposta para as suas dores, para a sua frustração, para os seus dilemas. E aí então Jesus tornou uma pessoa notável. Jesus tornou uma pessoa que sobressaiu. Jesus tornou resposta para as dores de todos que vieram até ele. Por isso nós estamos aqui para entendermos a importância do aconselhamento bíblico. Nós estamos aqui para falar de terapia cristã. E nós vamos falar então sobre como combater as doenças modernas. Isso é apenas uma de muitas conversas que teremos sobre esse assunto, sobre aconselhamento bíblico, sobre terapia cristã. E já de cara eu quero te deixar um convite e um conselho. Seja um terapeuta cristão. Você diz, mas por que eu tenho que ser um terapeuta cristão? Porque se você é um cristão, você precisa entender que você precisa ter ferramentas para ajudar seu filho, para ajudar seu marido, para ajudar sua esposa, para ajudar os seus amigos, porque cada um de nós deveríamos de fato ser um terapeuta, no sentido, na verdade, quando eu digo eu sou cristão, quer sim ou quer não, eu estou dizendo que eu também sou um terapeuta. E quando eu estou falando de terapia cristã, eu estou falando exatamente daquela pessoa que consegue olhar
consegue falar e consegue realmente ajudar uma pessoa que tem a capacidade de ouvir e dar uma devolutiva assertiva, uma devolutiva de acordo ao contexto, de acordo à necessidade de aquela pessoa. E todos nós enfrentamos dias e convivemos com pessoas que carecem de uma palavra de sabedoria, de orientação. Então você tem aqui um convite para, através dessa conversa nossa, adquirir ferramentas poderosas que irão te ajudar a ajudar outras pessoas ou ajudar a si próprio. Então, eu te convido, eu te desafio a ser um terapeuta cristão. Tá certo? Nós vamos falar sobre como combater as doenças modernas. Para isso, então, nós precisamos entender duas coisas importantes. A primeira coisa que nós precisamos entender é causa. Entender as causas. Primeiro é entender as causas. E a segunda coisa é trabalhar a cura. É preciso entender as causas dos problemas para depois nós trabalharmos a cura. Se eu perguntar para você qual é a causa do sofrimento humano, por que os seres humanos sofrem, por que nós sofremos? Espera, eu vou responder essa pergunta para você. Se você é cristão, a sua resposta é pecado. Pecado é a causa, pecado é a razão pela qual nós sofremos. Ok, eu quero te dizer que você está certo, mas ao mesmo tempo eu quero te dizer que essa resposta não é completa em si, tá certo? Vamos lá. E se eu te perguntar então, aonde está a cura para o problema da raça humana? Obviamente, a sua resposta é Cristo. Porque Cristo é a nossa cura. Cristo nos livrou de todo o peso do pecado, de toda a maldição do pecado. Então, Cristo é a cura. Presta atenção aqui. Presta atenção. Todos os cristãos sabem disso. Que a causa de todos os problemas que sofremos na Terra é o pecado. E também todos os cristãos sabem que a cura, a resposta, a solução para todos os problemas do pecado é Cristo. Mas é uma coisa que me intriga, que me dói, que me machuca. É entender que muitas vezes a nossa teologia ela não age na prática na vida das pessoas. As pessoas têm uma noção, mas não têm a verdade. As pessoas têm uma noção, mas não conseguem materializar isso no campo físico. O mundo em que nós vivemos, eu gosto de dizer que ele tem duas dimensões. Você tem a real, que é a realidade, a sua vida, a sua realidade. E nós temos a Bíblia que nos apresenta o ideal de Deus. Se nós colocamos isso aqui embaixo, no primeiro piso, nós temos o quê? O real, a realidade. Aqui nesse lugar, nós temos sofrimento, nós temos doença, nós temos morte, nós temos depressão, nós temos frustração. Temos todos os problemas aqui. Aqui nesse lugar nós temos igreja que nos ensina, que nos fala que todo problema é que nós sofremos veio do pecado, Jesus veio para nos livrar de todos os problemas. Só que aqui nesse lugar nós temos um caminho longo para chegar ao ideal, a Bíblia, aonde nós temos resposta para todos os problemas. Mas nós estamos aqui. Então é preciso encontrar um equilíbrio aqui. É preciso trazer isso daqui para aqui. Porque de fato isso aqui veio para ser resposta para todos os problemas que nós temos. Isso aqui veio para ser resposta de todos os problemas que nós temos. Então, saber que a causa de todos os problemas é o pecado, saber que Jesus morreu para lidar com todos os problemas e pagou o preço de todos os pecados, ainda assim não tem resolvido o problema de muitos cristãos. Inclusive, a pesquisa nos diz que as pessoas que mais sofrem de transtornos psíquicos, de depressão, de ansiedade e de muitos outros problemas, de muitas outras doenças destes séculos, estão nas igrejas evangélicas e principalmente naquelas igrejas mais tradicionais.